Olá, estamos no ar com mais um programa Papo Master, aqui na sua TV Master, a primeira e única toda nossa. Em João Pessoa e em Campina Grande, você nos assiste pelo canal 20 da NET, ou em qualquer outra cidade através do nosso site www.tvmaster.tv. No programa de hoje, nós vamos ter o prazer de entrevistar o deputado federal Rômulo Gouveia, presidente estadual do PSD da Paraíba. Seja bem-vindo ao Papo Master. A alegria muito grande de poder participar do Papo Master e parabenizar pelo programa que já fiz na estreia, cumprimentar todos da TV Master, abraçar Alex Filho e a alegria de conversar, de bater esse papo bem descontraído, onde a gente possa nos atualizar do dia a dia do Estado, da cidade e da política brasileira. A base aqui, como o senhor sabe, é política, mas eu gosto sempre de fazer uma contextualização histórica. Então, estudando sua história, eu vi que o senhor foi presidente da Sociedade de Amigos do Bairro do Jardim Tavares, em Campina, e também da União Campinense de Equipes Sociais, né? Depois, em 89, foi convidado pelo governo do Estado para ser coordenador da merenda, depois diretor regional da CEAP, né? Para poder, em 92, iniciar na carreira política como vereador pelo PMDB. Então, o que é que o senhor pode falar um pouco desse seu início nesses movimentos sociais? Acredito que também tenha vindo de movimento estudantil, para poder chegar a vereador. Na verdade, a minha trajetória começou no movimento estudantil. Então, eu sou oriundo do movimento estudantil, do processo de redemocratização do Brasil. Então, vivi um momento importante da vida política do país e fiz a opção de militar nos movimentos comunitários, que na época Campina Grande era muito forte. As sociedades, ainda hoje continua sendo as sociedades de amigos de bairro, a União Campinense de Equipes Sociais, a UCES, e então militei, fui para as ruas, movimento de caristia, enfim, várias lutas que travamos, então eleições diretas já, a famosa emendas Dante de Oliveira, que era para que o brasileiro pudesse votar para presidente, porque em 82 não se votava para presidente, até antes os governadores e prefeitos de capitais eram indicados, eram governadores e prefeitos biônicos, senadores biônicos, em alguns tinha uma vaga, era um senador biônico, e então eu participei de toda essa luta. E aí tive a honra de, em 83, ser convidado pelo então prefeito de Campina Grande, também Ronaldo Cunha Lima, para ser seu assessor, na época na prefeitura. Depois fui indicado também para o governo do Estado, para coordenador regional da merenda, como você disse, e disputei uma eleição de vereador em 88, antes de chegar a vereador, onde não me elegi, fiquei na suplência. Então, em 88, eu fiquei na 5ª suplência de vereador em Campina Grande, numa eleição muito disputada. Depois dessa suplência, foi quando eu, de 88 a 89, fui para a merenda escolar. E em 92 disputei e fui o segundo mais votado na eleição de 92. O mais votado naquela eleição foi o ex-deputado estadual, que foi vice-prefeito de Campinas, Zé Luiz Júnior, e eu, por poucos votos, não fui o mais votado. E aí, a partir daí, fui reeleito em 96, 98 deputado estadual, 2002 reeleito estadual, 2006 deputado federal, 2010 fui vice-governador e agora, em 2014, voltei à Câmara Federal. Então, graças a Deus, são quase 30 anos de mandatos, de vida pública, que venho procurando exercer e honrar a confiança do povo paraibano. O senhor ficou bastante conhecido também pelo aquele período, acho que foi em 2002 a 2006, que o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa, que foi um momento importante, né, principalmente na política, e a imprensa destacou muito bem essa sua atuação como presidente. Exatamente, eu fui presidente da Assembleia da Paraíba de 2003 a 2007. Então, foram 4 anos, fui o primeiro presidente a ser reeleito, né? Eu fui eleito e reeleito, e um histórico da Assembleia, eu fui o deputado, por unanimidade, das 2 vezes tive os 36 votos do colegiado, eu acho que nenhum outro conseguiu esse resultado, e a gente conseguiu, graças a Deus, naquela época, fazer primeiro, eu sempre respeitei a minoria. Então, na nossa gestão,
eu sempre respeitei, então, respeitava o colegiado como um todo. Mas aí realizamos ações importantes. A TV Assembleia foi a nossa gestão, a Escola do Poder Legislativo foi implantada na nossa época, modificações da creche, capacitação de funcionários, a última reforma que agora fez do prédio da Assembleia foi na nossa gestão, reformamos gabinetes, plenário, trocamos instalação elétrica, hidráulica, perfuramos um poço, o setor de saúde. Então, fizemos vários investimentos. E uma coisa também, fizemos a Assembleia Itinerante. Na nossa época, nós tínhamos a Assembleia Itinerante, onde a gente ia para as regiões do Estado, ouvia as demandas da sociedade, reunia. O Parlamento Jovem foi uma implantação nossa também. Então, tivemos uma série de ações. Então, graças a Deus, se você visitar o memorial da Assembleia, o que eu estou dizendo, você vai ver fotos, fatos, projetos, enfim, o desempenho legislativo. Então, a nossa gestão de 2003 até 2007 foi uma gestão e temos uma relação muito boa com a sociedade. Então, foi um momento importante. Eu, graças a Deus, tenho orgulho, não de vaidade, mas de poder saber que dei a minha contribuição ao Poder Legislativo do meu Estado e a partir da presidência da Assembleia que me credenciou a deputado federal e hoje faço parte da mesa diretora da Câmara, onde também estou ajudando, ao lado da gestão do presidente Rodrigo Maia, várias ações dentro da Câmara. Recentemente fizemos, já em menos de um ano do nosso período na frente da 4ª Secretaria, o lançamento de um livro, com as ações que eu vou, inclusive, depois mandar para lhe presentear, que já retrata o nosso trabalho lá em Brasília como 4º secretário da Câmara Federal, dos 7 membros da Câmara, e nos últimos tempos, muito tempo que um paraibano não fazia parte da mesa da Câmara, então, com muito orgulho, fazer parte da mesa diretiva da Câmara Federal. Falando em Câmara, o senhor, depois de falar sobre esse grande trabalho à frente da Assembleia, lhe credenciou, como o senhor disse, para ser deputado federal. Mas esperava ser o 3º deputado federal mais votado da Paraíba? Não, na verdade, não esperava e foi uma honra muito grande, numa eleição extremamente disputada, entre os 3 mais votados naquela época, e eu tive essa expressiva votação que, para mim, foi extremamente gratificante, e eu não tenho dúvida que foi também o reconhecimento do nosso trabalho que fizemos. Eu acredito muito no trabalho. O trabalho é um resultado de tudo. E também, ainda hoje, uma coisa que as pessoas observam é a sua trajetória. Eu costumo sempre dizer, a gente vê hoje enriquecimento ilícito, vê envolvimento em corrupção, lava-jato, e uma coisa que é muito fácil de você comparar é a sua declaração de bens. Né? Eu tenho a minha declaração de bens que a gente faz a cada momento que a gente registra a candidatura. E eu acho que isso é o atestado mais claro. E também, mais independente disso, é você, graças a Deus, em todo esse escândalo, em tudo isso que está acontecendo no país, graças a Deus, e por obrigação, não ser pelo menos citado, o que me dá assim, a certeza de que procuro exercer o mandato sem procurar decepcionar a confiança dos paraibanos. Em 2010, o senhor vem para vice-governador, na chapa com o Ricardo. Em 2014, volta, né, para a Câmara, dessa vez pelo PSD. Uma vez, em uma entrevista, o senhor disse que no PSDB não era tão prestigiado. Né? Foi isso o motivo para o senhor partir para outro partido e assumir a presidência do PSD na Paraíba? Na verdade, eu tive algumas dificuldades no PSDB, primeiro pela conjuntura estadual e na própria escolha para vice, depois uma série de dificuldades. E aí também tinha muita dificuldade local, porque a questão de partido, o grande problema é quando você é majoritário em um município, que você não detém o controle partidário, cria-se um constrangimento para prefeitos, para liderança. Isso eu tinha muita dificuldade desse mapeamento. Tinha regiões que eu era majoritário e outro deputado de menor representatividade era quem tinha um controle partidário. Eu nunca fiz parte da executiva do partido, mesmo sendo
o deputado federal mais votado, presidente da Assembleia, mas nunca fiz parte sequer da executiva estadual do partido nacionalmente, nem pensar. Então, quando surgiu a oportunidade da criação do PSD, então eu me qualifiquei a participar. Hoje faço parte da executiva nacional do partido, sou fundador. Então, na história do PSD nacional, vai encontrar lá fundador. Na Paraíba, fundador, e graças a Deus o partido hoje é uma força política aqui no Estado, graças ao trabalho, porque o PSD não é Rômulo Gouveia só. Então, nós temos hoje uma série de lideranças e a composição do próprio diretório estadual, nos municípios, tem uma capilaridade muito grande. Então, é um partido hoje, o PSD, dos 223 municípios, nós estamos em 207. Nós temos 27 prefeituras, sem deixar de considerar que só a da capital já tem uma representação, 26 vice-prefeitos, 203 vereadores. Então, partido, um deputado estadual, que foi o mais votado na Paraíba, que é o deputado Manuel Ludogério, eu como deputado federal. Então, realmente, o partido tem uma representação política e estamos nos preparando, obviamente, para a eleição próxima, para a gente fazer parte aí da majoritária e poder tanto ter uma representação na majoritária, mas também ampliar a nossa representação na Câmara Federal, aumentar a nossa representação na Assembleia Legislativa. Esse é o nosso desejo. A gente tem algumas fotos aí da sua atividade legislativa. Bota aí, Alisson. Aí o senhor vai aí na Câmara. Isso era numa comissão, né? Presidente presidindo alguma comissão. Isso. No plenário. Aí em Mogeiro, acredito, essa foto sua. Foi domingo. Uma caminhada. E o senhor consegue muito se bacana. Destacar por estar, muitas vezes, muito bacana, viu, Alisson, essa retrospectiva bacana de aí, a gente vê alguns momentos da nossa trajetória. A gente até brinca, às vezes, que o senhor consegue estar, às vezes, em 2 lugares ao mesmo tempo, apesar de não ser gêmeo, né? Mas ele consegue estar num casamento, de repente estar numa solenidade, de repente estar no interior, mas volta. Cedo é flash, né? A gente tem que ter uma agenda bem... Hoje mesmo é um dos dias que desde cedo comecei, tenho vários compromissos ainda, mas, enfim, e cumpro isso com muita tranquilidade, com disciplina. Em Brasília, você que já foi lá, tem muitas atividades, uma audiência, reuniões e tal. Antes mesmo de começar a entrevista aqui, você viu, estava falando com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que deve estar vindo a Campina Grande, inaugurar o primeiro centro-dia do Brasil para criança de microcefalia. João Pessoa também vai ter o seu centro-dia. E, enfim, então eu faço isso com muita naturalidade e consigo, graças a Deus, conciliar e poder atender sempre aos convites. Enfim, é muito bacana quando você é convidado e você pode participar e voltar aos municípios, ouvir, conversar com as pessoas, é muito bacana. Na sua trajetória política, a gente analisa alguns momentos também que foram de dificuldade. E aí eu pergunto ao senhor, o que é que foi mais difícil? Foi abrir mão de uma candidatura fácil para deputado federal, que o senhor tinha em 2010, para ser vice-governador numa chapa que naquela época era desacreditada, né? Ou em 2014, sendo vice-governador, né, potencial candidato a Senado, romper com o governo e se lançar, voltar a deputado federal? 2014, porque, na verdade, 2010 foi uma decisão. Eu sabia que você ir para uma chapa majoritária corre o risco de não se eleger, né, mas foi uma decisão planejada. Mas aí, no caso de 2014, foi uma mudança total de paradigma, né, quando estava num projeto para disputar o Senado. E então, para você ter uma ideia, eu comecei a minha campanha de deputado federal no dia 29 de junho, e para a eleição em cima, muita gente já comprometido, e graças a Deus
e ao povo paraibano ter sido eleito. Então, a eleição mais difícil que eu enfrentei na minha vida foi 2014. Eu não quero que esse cenário se repita mais na minha vida. Foi uma experiência, um desafio muito grande e muito grato a Deus e ao povo paraibano de, mesmo com todas as adversidades, ter chegado à Câmara Federal. Até porque, além da disputa, havia muito trabalho para que eu não me elegesse. Então, existia uma articulação muito grande, né, para que eu pudesse não me eleger. Então, isso foi o maior desafio, foi 2014. É bom que o povo dá a resposta, né? Mas me diga uma coisa, nesses momentos extremamente difíceis, eu sei que o senhor é uma pessoa que gosta muito de conversar, de pedir opiniões, seus correligionários, seus aliados, mas num momento difícil de tomar uma decisão como essa, a quem é que o político recorre? Olha, nesse momento de tomar uma decisão mesmo, primeiro você tem que escutar todos, né? Individualmente, ouvir, e aí a decisão tem que ser sua. Né? Não adianta dizer que a decisão, porque geralmente você numa decisão tem, por exemplo, na questão mesmo para eu ser vice, a maioria decidia que eu não fosse, e uma minoria era que achava que eu devia ser. E aí naquele momento, eu aceitei, porque por um projeto, por acreditar no projeto político, foi que eu decidi naquele instante. Então, foi uma decisão que terminou sendo, você, obviamente, tem que ouvir também a família, conversar com a família, é outro porto sempre muito seguro. Então, desde a minha esposa, hoje já os meus filhos, meu irmão, né, meus pais, que até dezembro eu tinha também meu pai, hoje só tenho minha mãe, mas, enfim, os mais próximos, tem amigos, como diz a Bíblia, que são mais chegados que irmão. Então, tem alguns amigos que a gente escuta, mas na hora final mesmo de decidir, aí tem que ser você. E aí você tem que ter a intuição política, o sentimento, mas tem que também ter uma fé. Né? Então, também, graças a Deus, como cristão, eu busco também... Costuma dizer que tem a fé inabalável. É inabalável. Então, você tem que sentir e ver o momento e se reservar o direito de pensar e decidir uma decisão que, muitas vezes, pode mudar todo um cenário, como naquele momento mesmo de 2010, eu não tenho dúvida que foi um fato, e para muitos até surpreendente, porque muitos nem acreditavam que eu saísse candidato a vice-governador naquele instante. E o senhor conseguiu quebrar uma regra, que foi bacana, que geralmente se diz que o vice-governador é uma figura decorativa. O senhor mostrou totalmente o contrário. O senhor mostrou-se atuante, itinerante, pelo seu modelo de se trabalhar. Como é que o senhor analisa o senhor ter sido um vice-governador tão atuante, né, nesses últimos tempos na Paraíba, e sem querer passar por cima da figura do governador? A gente via o seu respeito pela figura do governador. Evidentemente que em alguns momentos o senhor tinha que assumir o comando do Estado quando ele viajava ou deixava em missão. Mas como é que o senhor conseguiu? O senhor acha que o senhor conseguiu criar, dentro do cargo de vice-governador, essa atuação que existiu na sua gestão? A figura de vice-governador é muito difícil, você colocou muito bem. Primeiro, você tem que ter todo o cuidado para não parecer ser superior ao titular do cargo, que é quem exerce. Segundo lugar, você tem que saber a sua exata dimensão das suas limitações. Em terceiro lugar, você tem que saber como se comportar quando assume o governo. E é interessante que eu assumi em alguns momentos também difíceis, de decisões, de ações. Então, você tem que ter tudo isso. Mas aí você não pode também ser uma figura inoperante ou uma figura decorativa. Então, eu procurei, durante o período que fui vice-governador, eu cumpri algumas missões internacionais, entre elas na área de divulgação do turismo do Estado, mas trazer também o Canadá ponto 2 para a Paraíba, que foi muito importante naquela época. Em Brasília, sempre fazia o elo de ligação com a bancada federal, com o Senado, com os ministérios, como eu tinha um trânsito em Brasília, como, graças a Deus, continuo tendo, então, carreando recursos, e fazia uma relação muito próxima também com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com os vereadores, ia muito ao interior. Eu acho que fui um dos vice-governadores que mais fui aos municípios. Se eu já conhecia a Paraíba, eu passei a conhecer todos, porque aqueles municípios que eu não conhecia, eu mapeei e
que fiz questão. Hoje eu conheço os 223 municípios da Paraíba. Então, eu visitei as regiões, eu fui, então eu participei. Então, como às vezes o titular não tem a condição de ir, e quando eu ia era a presença do governo que ia. Então, eu fiz isso com muita... E até porque eu tinha que justificar o cargo que estava exercendo. E como eu tenho uma atividade política muito dinâmica, eu não conseguia ficar em casa parado, né? E eu fazia muito também o meu gabinete, você algumas vezes esteve comigo, muito itinerante. Então, uma hora eu estava no Palácio da Redenção, hora eu estava no gabinete da vice-governadoria, hora eu estava na Cinep, hora eu estava numa secretaria de Estado. Então, eu ficava muito volante. Então, a cada dia que eu amanhecia, eu tinha uma agenda de um órgão, de uma coisa. Então, eu fazia muito isso com muita naturalidade e, graças a Deus, procurei fazer isso. Acho que foi também outro fator que também terminou me ajudando quando fui disputar a minha volta à Câmara, porque pelo menos as pessoas viram que eu não fui uma figura, se eu tivesse ficado uma figura decorativa, talvez não tivesse. E tentando resolver uma questão ali, pontualmente, resolvendo, fazendo a interface do governo com os municípios. Voltando para o início de tudo, na sua época de movimento estudantil, movimento comunitário, o senhor imaginava um dia chegar ao comando do Estado, mesmo que interinamente? Não, de maneira nenhuma. Assim, a gente, obviamente que todo ser humano, ele se projeta e tem sonhos, desejos, e obviamente que eu desejava ser vereador da cidade. E aí terminei sendo vereador. Quando eu vislumbrei vereador, ser deputado estadual, quando fui. E de deputado estadual, e no caso de vice-governador, de ter assumido o governo, foi uma circunstância que me levou, mas nunca passou pela cabeça de longe que eu pudesse chegar ao governo do Estado. E aí foi um momento interessante, alguns momentos que assumi alguma coisa, alguns depoimentos. Então é sempre bom. Quem é o filho da terra, do Estado, que não quer governar seu Estado. Então, para mim, foi uma experiência gratificante. Uma frase que nunca pode lhe atingir é que o político só aparece na véspera da eleição. Quem acompanha suas redes sociais, seu dia a dia, sabe que o senhor, como eu acabei de dizer, está em todo lugar ao mesmo tempo. Como é que o senhor consegue conciliar a sua atividade parlamentar, que quem lhe acompanha em Brasília sabe que é complicado, às vezes dá 11 horas da noite, meia-noite, o senhor às vezes está na Câmara resolvendo alguma coisa, despachando alguma coisa, e ao mesmo tempo via Paraíba toda semana, né? O senhor passa todo final de semana aqui, mas em atendimento, despachando, fazendo viagem, atendendo os prefeitos, os vereadores. Como é que o senhor consegue conciliar, fazendo muito bem feito tudo isso? Olha, quando a gente faz a coisa com compromisso, gostando e com responsabilidade, a coisa termina natural. Então, por exemplo, a minha rotina, na segunda-feira de tarde, eu embarco para Brasília. À noite já chego, já tenho um compromisso. Fico terça, quarta e quinta. Na quinta, volto para Paraíba. Na sexta, sábado e domingo, já começa a cumprir. Então, tem um planejamento. Uma coisa que está me faltando no momento é um pouquinho de dar uma paradinha. Até porque o corpo, ele necessita. Essa semana mesmo eu senti um pouco cansado. Não vou negar a você, porque aí senti que era o corpo dizendo que é pelo menos. Então, às vezes, eu emendo. Tem a cobrança também da família, que cobra também uma certa assistência. Mas aí eu faço com muita naturalidade, eu gosto, eu me sinto bem. Quando você faz o que você gosta, você tem certeza que você gosta de estar aqui apresentando um programa. Então, você encaixa a hora que for, o dia que for. Então, quando a gente faz porque gosta, eu tenho certeza que o telespectador que está em casa está entendendo. Quando ele tem uma coisa que gosta, ele faz com tanta naturalidade que ele se sente bem e termina a coisa dando certo. É isso que eu procuro fazer. Eu digo sempre nas campanhas, olha, se vocês votarem comigo, eu não vou ser deputado Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos. Isso aí eu faço muito, brinco muito nos municípios, quando na campanha, digo, eu não sou candidato Copa do Mundo, que só aparece de 4 em 4 anos. Mas a Paraíba tem alguns Copa do Mundo. E além dessas atividades, o senhor também tem uma representação, representa o Brasil internacionalmente, né? Uma vez no mês. Exatamente, eu sou deputado federal também pelo Mercosul. Então, além de deputado eleito pelos paraibanos, mas aí tem a representação do Mercosul, são 36 deputados, e eu sou um deles, faço parte como membro titular e também sou presidente da Comissão do Trabalho. Então, uma vez por mês, eu vou para Montevidéu, que é a sede do parlamento,
E muitas vezes eu vou no domingo, na madrugada, passo a segunda-feira e volto na madrugada da segunda, ou para Brasília ou para Paraíba. A última vez, como tinha um feriado, eu fui no domingo, cheguei na madrugada, participei dos compromissos, viajei na madrugada da terça, segunda para terça, já estava aqui em João Pessoa. Então, já faço, se bem que é um país próximo, Montevidéu, São Paulo é 2 horas. É mais distante, João Pessoa, São Paulo, que dá 3. Mas aí eu vou com muita naturalidade, uma vez por mês, eu estou no parlamento do Mercosul, onde procuro tratar também a pauta de relação do Mercosul, mas sempre que a gente pode tratar algo que possa melhorar a pauta da Paraíba, eu tento inserir também. Muito bem. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ele já deu algumas vezes declarações de que anda um pouco insatisfeito com o partido dele, o PSDB. Eu sei que o senhor não gosta dessa história de cooptação de companheiros de outros partidos, principalmente no partido aliado, mas numa eventual saída dele, do PSDB, apesar que o presidente nacional do PSD, se eu não me engano, havia feito um convite para Romero uma vez em Brasília. Mas numa eventual saída de Romero do PSDB, ele seria bem-vindo hoje no PSD? Qualquer partido gostaria de ter Romero e o prefeito de Campina Grande. E Romero, antes mesmo de Luciano entrar no PSD, e na fundação do PSD, nós não convidamos, não foi só uma vez, não, foram várias, inclusive saiu especulação, Romero deve ir para o PSD. Não foi possível. Eu te digo com muita sinceridade, eu acho que Romero não sai do PSDB, porque ele tem uma raiz já muito grande. Poucos talvez saibam, Romero é fundador do PSDB no Estado. E seu primeiro mandato de vereador até PSDB. Agora sempre foi o PSDB. Então eu acho que ele tem essas insatisfações, que é natural, que ele coloca, mas a minha leitura, por quem conversou com ele, por quem tentou trazer ele para o PSD, é que ele não sai do PSDB. Anote aí o que eu estou dizendo. E como é que o senhor faz uma avaliação com essa sua experiência para as eleições de 2018? O seu partido está no grupo de oposição, que hoje tem 3 candidaturas, né, pré-candidaturas. Tem o prefeito Romero Rodrigues, tem o senador Zé Maranhão e tem o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Eu acho o seguinte, que primeiro as oposições ter nomes que possam disputar o governo é muito importante. E aí cada um com o seu perfil. Então o PMDB sempre foi protagonista nas eleições estaduais. O senador Maranhão governou, é senador, tem uma trajetória, tem todo o direito de disputar. Luciano Cartacho, pela sua trajetória, prefeito reeleito da capital, tem todo um direito de disputar. Romero Rodrigues, do mesmo jeito, o próprio Cássio. Então, o que tem que haver é um entendimento e a gente tentar construir uma formação de chapa onde possa, e eu costumo dizer que o meu direito começa quando o seu termina. Então, o mesmo direito que eu tenho de ser candidato, qualquer outro tem. A gente tem que respeitar os direitos das pessoas. Mas aí vai ter que estabelecer critérios, desde pesquisa, desde composição de chapa, de despreendimento, né, que muitas vezes você, às vezes, faz um despreendimento hoje para conquistar o amanhã. Em política tem muito isso. Então, acho que tem que ter todos esses. E aí eu tenho conversado muito com o Romero, tenho conversado com o Cássio, tenho conversado com o senador Maranhão, tenho conversado com o Luciano. E aí, como eu poderia estar disputando a chapa majoritária também, poderia estar com o meu nome ao Senado, tem 2 vagas agora para senador, mas eu estou muito mais dentro do sentimento de um projeto de unificação. Tenho conversado muito com o vice-prefeito Manuel Júnior, ontem mesmo estive com o Manuel Júnior numa solenidade e conversei bastante com ele. Então, tenho conversado muito. Então, acho que... E a gente só vai ter um contexto desse cenário lá para março. Tem alguns que precisam de descompatibilizar, Abril, deixar, né, seus cargos, né, que é no iníciozinho final de março, início de abril. Então, tem uma série de fatores, né, que vai, daqui para até abril, vai acontecer, né? No caso específico do PSD, nós já temos uma definição. Nós temos o nome de Luciano Cartacho como nosso candidato a governador, né? Até porque o partido deseja, e Luciano tem demonstrado desprendimento para ser o nosso nome. Mas o próprio Luciano tem também conversado com todo mundo. Recentemente teve com o Romero lá em Campina, conversou,
tem que conversar com o senador Maranhão, tem que conversar com o Cássio, tem que conversar com todo mundo. Então, nós vamos... O importante que eu vi foi naquela convenção do PSDB que você estava lá, foram os discursos. E eu não vi nenhum discurso personalista. Eu vi sempre um discurso de conjunto. Coletivo. Então, coletivo, você coloca muito bem. Então, eu acho que aquela convenção, e muitos talvez apostassem que naquele ambiente ali, a gente não conseguisse reunir todo mundo. Dos últimos a chegar foi o senador Maranhão, que foi muito bem aplaudido, muito bem recebido, né? Luciano igualmente, Romero igualmente. Foi assim, um clima de muita confraternização. A gente não via acirramento nem disputa de A, de B, de C. Eu percebi isso. E olha que eu tive que sair da convenção antes do seu término, porque eu tinha um compromisso já agendado há muito tempo, que não podia deixar, era aqui mesmo em João Pessoa. Era um batizado que eu tinha que participar, que eu era padrinho, então eu não podia faltar. Então, é tanto que eu cheguei 1 minuto antes de começar a cerimônia. Né? O meu afilhado já estava apreensivo, era às 17 horas, então eu saí da convenção às 16h40, saí no momento que o senador Maranhão chegava. Né? E eu comunicava a ele, a Cássio, não vi o pronunciamento dele, não vi o pronunciamento de Cássio, de Romero, mas até depois não vi lá ao vivo, mas depois eu vi pela reprodução. Mas, enfim, mas foi um momento bacana. E aí, hoje, eu tenho uma responsabilidade muito grande, as pessoas sempre costumam dizer, e aí, modéstia à parte, eu vejo o cenário de 2018, o mesmo cenário de 2014, que muita apostava na nossa divisão, nos unimos e vencemos as eleições em João Pessoa. Então, esse mesmo sentimento eu tenho em 2018. Nós vamos nos unir e, com a vontade do povo paraibano, com um projeto político, vamos também, se Deus quiser, vencer as eleições da Paraíba em 2018. Rapidinho, que eu estou com o tempo estourado já. O senhor tem uma missão no Japão, agora no dia 4? Exatamente. Eu estou indo a convite do governo japonês para poder representar o Brasil, ao lado de mais 4 deputados federais da senadora Ana Amélia, onde nós vamos conhecer experiências e tentar prospectar algumas parcerias do Japão com o Brasil e com a Paraíba. É um país muito interessante e fiquei muito honrado com o convite do governo japonês. Deputado, queria agradecer sua presença aqui no nosso Papo Master. Espero que tenha gostado e espero que volte em outras oportunidades. Com certeza, vamos voltar. Mais uma vez, parabéns pelo programa, bem descontraído. Passou tão rápido que eu pensei que estava começando. Então, você tinha me dito que era 30 minutos e passou tão rápido. Então, um abraço a você, a todos os telespectadores. Mais uma vez, um abraço ao meu amigo Alex Filho, a todos da TV Master. E muito bom participar desse papo com Diego Amaranto. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Abraçar também a assessoria do deputado, do Eduardo, João Paulo, né? E a você que está em casa, o meu muito obrigado pela sua audiência. Na próxima semana estaremos aqui de volta com mais um Papo Master aqui na sua TV Master, a primeira e única, toda nossa. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.